Boa tarde, eu sou a Márcia Passos e está no ar Mulheres Extraordinárias, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado, hein, pessoal? Trazendo para vocês muita música, entrevista e um quadro surpresa. A nossa convidada de hoje é um sucesso, é a psicóloga doutora Maria Siglione. Já já falo mais desse quadro surpresa para vocês. Mas antes, eu gostaria de começar cantando uma canção. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Filho de Deus nasceu pra vencer. Oh, Filho de Deus nasceu pra vencer. Ouça o ruído das muralhas que que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Nossa primeira programação é um sucesso, cujo nome já nos diz tudo: Mulheres Extraordinárias. Mulher é como uma mulher extraordinária, é com foco, determinada, guerreira, corajosa, que vence preconceitos e luta pelos seus objetivos.
É uma mulher fora do comum. Sei que hoje muitas mulheres extraordinárias estão nos assistindo. Peço a vocês que se comuniquem comigo, mande suas perguntas. Estou hoje com uma convidada muito especial, a psicóloga e mestre em terapia de casal e família, a doutora Flávia Maria Sigliano, se formou em 1988. Flávia Maria graduou-se e fez mestrado na PUC de São Paulo, em terapia de casal e família. É também especialista em terapia de casal e família pela Unifesp, Escola Paulista em Medicina. Ela já escreveu em algumas revistas, Única e Pais e Filhos. Escreveu também no Jornal Destaque de Indaiatuba. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada. Obrigada pela sua participação na nossa primeira edição de Mulheres Extraordinárias. Obrigada, boa tarde a você, boa tarde a todos. Já tem pessoas se comunicando com a gente, o Alexandre, melhor programa online do Brasil. Muito obrigada, Alexandre, por estar se comunicando com a gente. Agora eu vou começar com umas perguntas para a doutora. Doutora, o nosso quadro hoje é sobre depressão e eu gostaria de saber o que é depressão. Bom, a primeira coisa que tem que ter na cabeça, assim, depressão não é frescura, depressão não é brincadeira, né? Depressão sim é uma doença que merece ser respeitada como tal. Então, assim, a depressão não é aquela tristeza que você tem por algum fato que ocorreu na tua vida. Então, a morte de um familiar, né? Não, a depressão é uma mudança de comportamento, onde a pessoa vai ficando mais desligada do mundo. Então, ela deixa de fazer as atividades que ela fazia anteriormente. Então, eu fazia aula de balé, eu fazia natação, e de repente eu perco o interesse pelas coisas, pelo que eu era acostumada a fazer, pela minha rotina, e vou ficando cada vez mais enclausurada, cada vez mais triste, né? Chego até, tem níveis de depressão que você chega até a ficar sozinha no quarto, sem se comunicar com ninguém. E o que pode causar a depressão? São vários fatores, né? É muito individual também, né? Mas o estresse pode causar depressão, né? Junto com isso, algum fato que realmente entristece, então a morte de um familiar, um divórcio, né? Uma mudança repentina na tua vida, né? São vários fatores, é muito pessoal, né? Entendi. E quais são os sintomas da depressão? Essa mudança de comportamento, né? Então, quando você deixa, como eu falei, deixa de fazer as coisas que você fazia antes, né? Você muda a sua rotina, se isola do mundo, né? Isso é um fator que tem que ficar atento. Na criança, por exemplo, ela pode deixar de comer, né? O sono pode mudar também, tanto criança quanto adulto. Então, ou você fica sem dormir, ou você dorme demais, né? É isso. Entendi. E é igual você acabou de nos explicar que depressão não é frescura. Isso. Mas hoje muitas pessoas pensam e agem como se fosse. Isso. E também estudei que hoje é a doença do século, né? Isso. E as pessoas estão morrendo, muitas pessoas morrendo suicídio através dessa doença. É que, na verdade, a depressão pode levar ao suicídio, né? Porque a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, não troca, não conversa com ninguém, vai ficando realmente muito triste, né? E aí ela acha que ela não tem mais saída, né? Ela perde aquela perspectiva de vida, né? Então, assim, o que me resta, né? Então, cometem suicídio. Entendi. É verdade. E quais são os tratamentos para a depressão? Então, como existem vários níveis de depressão, né? A primeira coisa, quando você ou conhecer alguém que tiver, né, com que você percebe que está muito isolado, muito triste, tem que procurar um especialista. Então, o primeiro especialista é o psicólogo, né? Assim, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas é o psicólogo. Ele vai dizer qual é o nível da sua depressão, né? Como que você tá? Aí pode te encaminhar um psiquiatra, né? Porque o psicólogo não medica, né? Sim. Quem medica é o psiquiatra. Então, se você tá com uma depressão severa, então
parou de se alimentar, o sono mudou, né? Não está mais fazendo o que você fazia antes, realmente vai precisar de medicação, né? Para dar o primeiro passo para sair da depressão, e aí os dois profissionais juntos devem acompanhar essa pessoa, ou o psicólogo e o psiquiatra. O psicólogo com sessões semanais, né? E o psiquiatra no começo uma vez por mês, e depois que acertar a medicação pode dar um espaço maior. Entendi. E como nós podemos ajudar uma pessoa com esse quadro depressivo? Ou você acha que a gente, querendo ajudar, podemos atrapalhar também? Você ajuda a partir do momento que você percebe que essa pessoa não está bem e procura um especialista. Assim, tudo começa num bate-papo, né, com um amigo, mas o amigo não tem o estudo que nós temos para poder realmente tratar a pessoa deprimida, né? Sim. É bom ter um amigo? É bom, porque é ele que pode te levar a um especialista, né? Entendi. E depressão é considerado uma doença? Sim. E teria algo assim a mais sobre isso, sobre depressão? Ou, sim, a gente falando, depressão é doença? Sim. Depressão, ela está, pela Organização Mundial da Saúde, ela está no CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? Então, é considerado uma doença, sim. Pessoas com depressão conseguem hoje, assim, no Brasil, eu não sei, se aposentar por isso? Você sabe me dizer? Não, olha, isso eu não sei te dizer, porque não sei mesmo. Porque daí. Porque como INSS, é considerado uma doença? Talvez o INSS, né, tem que ver isso daí. Você deveria ir lá no INSS e perguntar, né? Também agora a aposentadoria vai mudar, então não dá para nem falar muita coisa disso. Sim, sim. Tem mais pessoas se comunicando com a gente. O Nilo Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Nilo. Boa tarde. Muito obrigada por estar se comunicando. Gente, manda os seus recados, a sua pergunta para a doutora. Aproveita que ela está aqui para você tirar todas as suas dúvidas. Se você tem parentes, entes familiares perto de você, ou até mesmo um amigo que precise, pode perguntar para ela, que ela está aqui para nos responder algo mais sobre esse quadro, né, eu doutora? acho que hoje a gente tem que ficar muito atenta também aos adolescentes, né? Porque os adolescentes, a gente conversando com eles, né, a gente percebe que eles começam a pensar. Hoje muitos adolescentes se cortam, né? E isso é um sinal de que eles estão pedindo ajuda, né? Geralmente começam a ficar deprimidinhos, né? Quando você vai conversar com eles, né? Eles ficam, não vou lá hoje na minha aula, não vou na escola, né? Porque estou meio chateado, não quero sair de casa, fica só no celular, né? Quando você vai ver, quando eu chamo pais lá para conversar, esses pais, a gente alerta esses pais, olha teu filho, né? Conversa com teu filho, né? Porque muitos pais não sabem, mas os filhos estão se cortando, né? E isso é realmente um sinal de que as coisas não estão bem, né? É um sinal depressivo também, né? E no quadro, tem idade para ter depressão, doutora? Não. Aí você encontra crianças deprimidas, né? Não muitas, mas algumas crianças deprimidas. Mas agora está realmente se concentrando mais na adolescência. Essa coisa da falta de expectativa, né? A comparação. O fulano tem mais do que eu nunca vou ter tanto, né? Então, hoje eu vejo bastantes adolescentes. E a senhora, você sabe me explicar qual é o quadro de uma criança para a gente assim descobrir que ela está vivendo essa fase depressiva ou você diz um sintoma, os né? sintomas de uma criança? Ficar atenta realmente à mudança de comportamento, né? Então assim, como eu falei, deixar de comer ou comer muito, dormir mal ou não dormir, né? A criança é muito reativa, ela reage aos aspectos, né, externos. Então, na criança é até mais fácil, porque ela é muito espontânea, né? Então, você detecta alguns sinais de depressão mais fáceis, porque ela muda a rotina dela. Sim, por isso que a gente temos que, como pais,
ficar atento nos sinais dos nossos filhos, porque muitas das vezes os nossos filhos mudam de comportamento e pela correria do dia a dia a gente nem percebemos, porque tem o trabalho, tem chegar em casa, muitas mulheres mesmo que estão nos assistindo, chega do trabalho e não tem aquele tempo com o seu filho. Então, por isso que também ter esse tempo com nossos filhos é muito importante. Outra coisa que também está levando a depressão em crianças e adolescentes é o bullying, né? Então, eles sofrem bullying na escola ou na rua, onde moram, né? E isso faz com que o adolescente perca a autoconfiança, né? E aí começa a achar que tudo tá ruim, né? Essa vida não tá boa, isso não tá bom, olha, ele falou que eu sou feia, ou me chamou de 4 olhos, então, né, uma coisa assim, né? Isso acaba com a imagem do adolescente, né? Sim. Eu até me recordo que a minha filha cortou franjinha e na época as crianças começou zoar com ela como se ela fosse um momo. E ela guardou para ela, demorou um tempo, ela começou a contar. E assim, sentamos, conversamos com ela e isso não atingiu tanto ela, mas eu vi que ela mudou um pouco de comportamento. Não que ela chegasse na depressão, mas entristeceu, os pais, né? Sim, os pais têm que ficar atentos com as brincadeiras dos filhos, porque através disso pode causar oprimir uma criança, né? Sim. E o legal é quando a criança consegue falar, né? Sim. Isso que é legal, né? E você perceber alguma coisa, chega no teu filho, tá acontecendo alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa na escola, né? Sim. Indagar, perguntar. Sim, verdade. Tem uma pessoa fazendo pergunta pra gente, o Alexandre. Qual a melhor forma para lutar contra a depressão? Então, primeiro é você saber que você não tá legal, né? Bom, não tô bem, tô me sentindo deprimida, tô me sentindo muito triste faz um tempo. Essa também é uma outra característica da depressão, né? Não é aquela coisa, como eu falei, pontual, né? Um tempo, semanas, meses, anos, né? E procurar um especialista, né? Porque muitas vezes, né, a gente não consegue resolver sozinho, porque a gente não tem esse conhecimento técnico, né? Que a gente estuda para isso, né? Como fazer você se conhecer melhor e através disso mudar a sua vida, né? Então, a primeira coisa, bom, não estou bem, né? Preciso de ajuda. E procurar ajuda ou procurar alguém que possa te levar a um especialista. Eu não sei se a doutora já ouviu, né, com tanto tempo de trabalho, mas muitas pessoas colocam na sua cabeça que psicólogo é coisa para louco. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque na realidade eu acho que muitas pessoas olham como isso, né? Eu vou no psicólogo, eu não sou louco. Mas não tem nada a ver, né, doutora? Não. Na verdade, eu acho que assim, a psicoterapia devia estar na cesta básica lá. Você não come feijão, arroz, né, carne, né? Sim. Vai na terapia também, né? A terapia é para todo mundo, né? Porque a terapia busca o autoconhecimento, né? Então, assim, como eu posso ser melhor para mim? A partir do momento que eu me conheço mais, né? Se eu me conheço mais, eu vou estar bem comigo e vou me relacionar melhor, né? Porque eu me conheço melhor. Então, assim, a psicoterapia, como psicólogo, não é coisa para louco, né? É para todo mundo, né? E esse termo louco também é um pouco radical também, né? Um pouco, né? Meio, né? Você parece que colocou um carimbo, né? Ele é louco, né? E tudo é passível de tratamento, né? Mesmo alguém que tem uma doença psiquiátrica, por exemplo, como a esquizofrenia, né? Medicado, bem medicado, com a medicação adequada, essa pessoa vive normalmente, né? Então, assim, né? Essa coisa de louco, né? Para mim é muito estigmatizado, né? Uma coisa que vai, para mim já é bullying, entendeu? Né? Uma coisa, né? Assim. O Ricardo Mota. Boa tarde, Márcia. Parabéns pela estreia. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Isso, legal essa pergunta, bem legal. A tristeza é aquela coisa pontual, né? Então, o adolescente que fez uma prova, ou que levou um fora do namorado, da namorada, né? Então vai ficar triste mesmo, porque é normal, né? Você tá namorando, de repente
a outra vai lá e acaba com o relacionamento, você fica triste, né? Isso vai durar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses e fechou o ciclo, a pessoa vai continuando a viver a vida dela e acabou. Isso é tristeza, né? Uhum. Então tem uma causa concreta daquilo, né? A depressão não, né? É a tristeza que se perpetua, né? Eu não sei porque eu tô assim, né? Eu não consigo mais fazer minhas coisas, levantar da cama tá difícil, né? Então a depressão é muito mais complexa. E na primeira vista, assim, você talvez não consiga saber exatamente por que você está tão triste, né? E isso dura meses, né? Tem gente que fica anos deprimido se não procura um tratamento, né? É como se a tristeza não tivesse fim. A depressão, sim, né? Só que ela é mais que tristeza, Entendi. né? Ela é mais que tristeza. E as pessoas pensam que simplesmente é uma angústia, algo assim, e por isso que não acaba pedindo socorro. Isso. O ponto que eu acho que todo mundo tem que ficar atento é assim, eu mudei minha rotina por conta disso, né? Uhum. Nesses 3 últimos meses, eu tive uma evolução, vamos dizer, negativa para isso. Quantas vezes eu fiquei na cama? Quantas vezes eu não tive vontade de sair? Sem vontade de fazer nada. Sem vontade de fazer as coisas que eu fazia, né? Sim. Aí vai caracterizar a depressão, né? Porque realmente tem pessoas que a gente chama de depressão profunda que não conseguem nem levantar da cama, nem tomar banho, nem se alimentar, né? E aí é um caso extremo onde tem que realmente ser internado, né? Porque quando causa um risco, né, de vida, né? A melhor coisa realmente é a internação, porque não está conseguindo nem sair de casa, né? Nem se alimentar, né? E a depressão também acontece nos idosos, né? A gente vê muitos idosos, né? E que deprimem, porque a pessoa para de trabalhar, né? Ou morre o cônjuge, né? Então a gente também tem que ficar atento para esse pessoalzinho aí. É porque quando é acostumado, diário, eles estão sempre juntos, de repente a pessoa morre e o idoso olha e não vê o companheiro. E daí começa tudo esse quadro, né? A tristeza. Então, a tristeza é normal, normal por conta que é uma perda, né? Mas você tem que ficar atento para o que vem depois, né? Temos mais pessoas se comunicando com a gente. Vamos agora ver um vídeo das programações da Cidade Ativa Online. Já voltamos. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, não percam aqui na Cidade Ativa Online. Ponto de Vista, com ele, Jairo Barbosa. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV online. A programação mais polêmica, sem dúvida, Liderança no Bairro, começa agora dia 4, quinta-feira, às 20 horas, aqui na Cidade Ativa Online. Vamos falar tudo a respeito dos seus bairros e de seu município. Não perca essas polêmicas que vai vir a respeito de políticos, de prefeitos e de vereadores que se encontram no poder. Liderança no Bairro, quinzenal, a partir do dia 4, aqui na TV Online, às 20 horas. Não percam. Você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca Saúde Ativa todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Espero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados às 18 horas com o Aperta Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Até lá! Olá, pessoal! Assistam todos os domingos às 10 horas da manhã o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Minasama, konnichiwa! Japan Show プレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのCidade Ativa Online では
毎週日曜日の朝10時に、皆様にジャポンショーを生でお届けしております。それではこちらのチャンネル、シダジャチバオンラインでまた来週もお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Não perca de segunda a segunda uma programação feita para você. Todos os domingos às 16 horas, uma nova programação Mulheres Extraordinárias. Quer divulgar sua empresa, marca, seu comércio? Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, no número 11 999 03 8834 ou no 11 4021 5570. Doutora, você poderia me dizer se alguém que está com depressão consegue conviver sem demonstrar? Difícil essa pergunta, né? Mas depende quão deprimida ela está, né? Sim. Mas pode ser que sim. Porque se ela continua os relacionamentos dela, se continua, né, tendo a rotina dela, pode ser que sim. Pode ser que sim. A gente fingir que não estamos percebendo a mudança de comportamento é bom ou é ruim? Está errado? Não perceber a mudança de comportamento de quem? De uma pessoa depressiva. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Quando a gente finge não ver a pessoa se isolando, ou a gente não quer enxergar que a pessoa está na fase depressiva, porque muitas das vezes as pessoas mesmo que convivem com uma pessoa nesse quadro, elas não querem enxergar como se fosse uma depressão. Como se a depressão fosse, como a gente falou desde o começo, brincadeira, né? É ruim, né? Se você finge, não vê que alguém está precisando de ajuda, né? Humanamente ruim, né? Qualquer tipo de doença, qualquer tipo... quando você percebe que a pessoa não está bem, o mais legal seria você falar: vem cá, estou percebendo que você não está legal, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, né? Que você tem? Estou percebendo que desde da semana do mês tal aconteceu alguma coisa com você? O que eu posso fazer por você? Né? Sim. Eu tenho idade para ter depressão, eu perguntei isso desde o começo, mas assim, algum estudo diz idade ou não? Não, a depressão acomete qualquer pessoa em qualquer idade. Sim. Independente de gênero também. Como funciona a terapia de casal? A terapia de casal é muito interessante, né? Vamos lá, o casal vai lá e a gente conversa sobre os pontos que aquele casal, na verdade, não está se entendendo, né? Então, o que eles divergem, e eles já conversaram e não conseguiram um lugar comum, né? E é isso que a gente busca, né? Então, quando tem alguma coisa em você que eu já falei para você que não está legal, não está dando certo, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Para melhorar o nosso relacionamento, né? Porque a terapia do casal, não é nem de um só e nem do outro, né? Então, por isso que ela demora mais tempo, no sentido, a terapia comum, a sessão comum, 50 minutos, 1 hora, né? A de casal, 1h30, porque são 2 a falar, né? Então, a gente tenta mediar uma situação no sentido de mostrar para o outro, né? Mostrar para o A o ponto do B, mas sem nenhum tipo de julgamento, né, sem nenhuma crítica. Não, olha, ele está te falando que não está legal para ele isso. O que você pensa disso? O que você pode fazer sobre isso? Né? Entendi. Você fez até eu me lembrar que meu esposo muitas das vezes fala para mim: você vive com o celular, não deixa esse celular de lado por nada. Como que um casal pode se identificar e falar: não, nós precisamos procurar uma ajuda? Quando você não consegue chegar a lugar nenhum junto com o teu parceiro, com a tua parceira, né? Então, assim, muita discussão é o que eu chamo de discussão infértil, né? A discussão não leva a nada, porque você pode discutir sem elevar a voz, sem brigar, sem xingar, né? Você está discutindo um ponto com alguém, né? Mas quando você não consegue chegar a lugar nenhum com aquilo, então você fala: putz, né? Precisamos de uma ajuda,
pelo menos um tempo, assim, pra gente entender o que está acontecendo, né? E daí continuar andando, né? Sim, é muito interessante. E que podem aqueles com depressão fazer para ajudar a si mesmo e melhorar o seu relacionamento? Então, o que eles podem, a si mesmo, é procurar ajuda, né? Procurar ajuda, porque quando você está deprimido, você não está bem nem com você mesmo, né? Então, você precisa de ajuda, né? A partir do momento que eu me ajudo, né? Eu vou ajudar você, né? Igual aquele lance lá do avião, né? Que tá lá, a aeromoça põe a máscara primeiro em você, pra depois você ajudar o outro, né? Porque como você vai ajudar o outro se você não tá bem? Né? Então você tem que estar bem para ajudar o outro. Sim. Né? E uma pessoa com depressão, eu acho que assim, o primeiro sintoma, a pessoa que está do lado consegue enxergar? Assim, né? Se quiser, enxerga, né? Que nem se falou na outra pergunta, né? Uma questão de querer enxergar também, né? Porque você, por exemplo, você é super alegre, extrovertida, fala bastante, de repente, né, vai diminuindo, não fala tanto, fala, tá bom, não tá diferente? Sim. Né? Quem tá do teu lado que tem que te dar o sinal, né? Ó, né? Você tá vendo que não tá legal, né? Aí tem mais pessoas se comunicando com a gente. A Kelly Ferreira. Boa tarde, Márcia, linda voz. Obrigado, Kelly. A doutora não fica não fica triste, cuidando da tristeza dos seus pacientes? Bem interessante essa pergunta, né? Quando a gente faz psicologia, né, a gente tem lá várias disciplinas, né, e uma delas é você entender que aquilo é do outro, né, aquilo não é teu, né, e também é necessário você fazer psicoterapia, para você diferenciar mais ainda, né, porque realmente, né, se eu for pegar o problema de todo mundo que eu atendo, né, eu vou ficar muito mal mesmo, né, vou sair de lá, né, acabada, né, carregada, né, então a gente realmente aprende a ter, aquilo não é meu, né, porque inclusive esse distanciamento faz com que eu possa continuar pensando, refletindo e ajudar o outro, né, ajudar o outro a refletir, né, porque se eu me misturo com o outro, como é que eu vou ajudar? Né? Então, a gente realmente tem esse treinamento, o que é do outro é do outro. Né? Sim. Temos mais uma pessoa se comunicando, o William. Boa tarde. É possível alguma pessoa que tem depressão conseguir vencer a mesma sozinha? Somente com a força de vontade dela ou mudando hábitos ou atitudes? Assim, William, é possível, né? Eu acredito que se você realmente encarar de frente o problema, né, tem um problema, preciso mudar, pode ser que sim, que você consiga sim, né, eu acho, tem que ter, porque assim, como na depressão você já está debilitado, emocionalmente debilitado, né, as coisas perdem um pouco do sentido, né, então, mas acredito que deve haver alguém, sim, que consiga fazer esse trabalho sozinho. Mas o psicólogo funciona como um catalisador. O que é o catalisador do carro? Aquele lugar lá, pelo menos eu acho que seja, né? Aquele lugar lá que ele acelera, né, o processo químico lá, né? E o que o psicólogo faz? Ele acelera a sua reflexão. Então, você sozinho, talvez você demore, sei lá, uma semana, não mais, vai um mês para chegar a uma conclusão. Quando você para uma hora da tua semana, onde você vai pensar só no que você está lá conversando, você investe tempo naquilo. Então você reflete mais sobre aquilo. Então você pode chegar a uma solução mais rápida, porque você parou com a ajuda de um profissional para pensar naquilo, naquele conflito, naquilo que te preocupa, né? Porque às vezes a gente não quer nem parar para pensar, então vai continuando a viver, né? Por isso que eu acho que o tratamento psicoterápico, a psicoterapia, né, ajuda mais rápido, porque você para refletir sobre aquilo. É como se estivesse acelerando o processo e deixando aquilo que deixou triste no momento e não quero pensar, não quero tomar uma atitude sobre isso,
vou viver minha vida, mas ainda aquilo ficou lá para trás. Porque você não resolveu, você Sim. não conversou, você não analisou aquilo, né? Você não refletiu sobre aquilo, né? Muitas vezes, como eu falei lá no começo, você nem sabe o que te deixou daquele jeito. Então, o processo da terapia, aos poucos, você vai chegar nisso, né? Você vai falar, nossa, né? Você vai começar a fazer o que a gente chama de associações, né? E chegar lá no X, no ponto. Podemos dizer que, por exemplo, uma mãe abandona o seu filho, o filho continua a sua vida, porém tem a história lá atrás. Essa história pode causar algo dentro dele, assim, mudar ele como um pai, entendeu? Tipo, não tem como eu te doar algo que eu não tenho. Não tenho como eu ser algo, sendo que eu não tive isso na minha infância. Mas é possível eu querer mudar isso na minha vida. Sim. Mas também é uma causa assim, que pode influenciar muito na vida de uma pessoa. Sim, porque a gente é aquilo que a gente viveu, né? Sim. As nossas experiências. Nós somos fruto das nossas experiências, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma experiência, como você falou, né? Eu fui abandonado, né? Mas eu quero fazer diferente com meu filho, né? Então, se eu tiver essa proatividade em fazer diferente, né? Eu posso conseguir fazer diferente, né? Mudando toda a história. Né? Mudar a história você não muda, porque a sua história é sua e o que passou, passou, não volta. Sim. Mas eu posso fazer diferente do que eu vivi, né? A minha história é minha e vai ficar lá, né? Mas eu posso aprender a fazer diferente, a não reproduzir o que eu passei, né? Porque se eu não quiser abandonar meu filho, eu tenho essa consciência, eu posso fazer diferente. Eu posso não abandonar, só porque eu fui abandonado, né? Então eu posso fazer diferente. Doutora Flávia, é possível prevenir a depressão pós-parto? Assim, depressão pós-parto, né? Imagina uma grávida, né? Tá todo mundo lá, né? Falando, ai, que linda que você tá, que barriga linda e não sei o que, né? Todas as atenções para aquela grávida, né? Nasce o neném, ninguém mais olha para grávida, né? Ninguém mais olha para grávida, agora é um bebezinho, né? E se a mãe, né, não tem um preparo, né, de ser mãe, e entender que é assim mesmo, né, que o bebê vai receber todas as atenções, né? E se ela não tiver esse preparo e acontecerem coisas externas a ela que a entristecem, sim, ela vai ter gravidez. Vai ter depressão pós-parto, né? Prevenir depressão pós-parto eu acho complicado, porque ninguém avisa que vai ter depressão pós-parto, né? É uma coisa que acontece, e acontece mesmo, né? De você não conseguir, né? A mãe não consegue dar atenção para aquele bebê, né? Mas é passível de tratamento, então, né? Se a mulher teve depressão no pós-parto de um filho, a possibilidade de o quadro se repetir em outra gestação? Possibilidade sempre tem, né? Mas você vai ter que... geralmente a situação é outra, né? O externo é outro, ela está mais madura, ela já vivenciou aquilo, né? Então, eu acho que é bem menor a probabilidade de ter, né? Porque a pessoa já se transformou, né? Ela já foi mãe. Porque o primeiro filho é muito transformador na vida da gente, né? A gente sai de uma... Eu só sou mãe, eu só sou filha e esposa, né? De repente eu sou mãe, né? Então, realmente a gente tem que se adaptar. E a depressão pós-parto é isso, eu estou me adaptando, né? Numa maneira que não está sendo legal, né? Porque eu não estou legal, eu estou triste, né? Estou mal, né? Mas eu acho que do segundo filho você já teve o primeiro, né? Então você está diferente, você está mais madura, né? Mas isso não impede que aconteça. Talvez uma proporção bem menor, eu acredito, mas não impede que aconteça. E a depressão pós-parto não é só porque eu tive o filho. Então, por exemplo, uma mulher ou mesmo um homem, né, pode ter uma depressão pós-parto quando adota uma criança, né? Não é só, né, a pessoa que gera, né? É quando nasce um outro indivíduo na minha vida, né? Porque essa mudança de fase, né? Com os acontecidos novos que chegam na nossa vida,
Entendi. Tem mais pessoas se conectando ali com a gente. Aline Barbosa, boa tarde, Márcia. Como é marcado? Como é o mercado? Como que é o mercado de trabalho para os psicólogos? Os psicólogos podem trabalhar em várias áreas, né? Muitas áreas, desde a área clínica, que é atender, né? Mas você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar nos órgãos públicos, né? Então, nas prefeituras, no estado, né? Na escola, muitas escolas têm psicólogos, né? É bem grande, bem grande. Tem o psicólogo de trânsito, tem o psicólogo esportivo, tem o psicólogo jurídico, né? Então tem muitas áreas para o psicólogo trabalhar. Então as áreas para psicologia é enorme. São muitas. Bruno, boa tarde, Márcia, você está ótimo apresentando. Doutora, você é muito simpática, parabéns pela profissão. Obrigada, Bruno de Lucel, obrigada. Wesley Francisco, bom. Muito obrigado, gente, por estar interagindo. Manda suas perguntas, os seus recadinhos para a doutora, porque ela está aqui para nos responder. Isso mesmo. Doutora, você poderia me dizer se há algum tratamento para ansiedade? Ansiedade está dentro do quadro de depressão ou não? Ansiedade pode ou não estar, né? A pessoa ser muito ansiosa, né? A ansiedade também, eu acho que é muito válida se for para psicoterapia, para tentar entender, né? Por que você está ansioso, né? Muita ansiedade pode levar a vários problemas, né? Você pode chegar a uma síndrome do pânico, por exemplo, que também tem tratamento psicoterápico, né? Também é para psicoterapia. E é diferente uma ansiedade que a gente chama de normal, né? Então, por exemplo, né, para eu vir aqui, né, aquela coisa assim, nossa, o que vai acontecer, né? Tô preocupada, como é que eu vou, será que eu vou me adaptar? Será que vai ser legal? Isso é uma coisa normal, por quê? Tem um evento novo na minha vida e eu tô ansiosa com aquilo porque eu não conheço, né? Quais vão ser as perguntas? Vai ter gente ligando? Não vai ter? Então, essa coisa é normal com esse evento, né? Mas a ansiedade desmedida atrapalha a minha vida, né? Então, eu nem fui, sei lá, eu vim aqui, mas eu já te conhecia antes, a gente já bateu papo, né? Mas eu estou extremamente nervosa, eu começo a suar, né? Eu começo a gaguejar, né? Então, isso é uma ansiedade excessiva, né? Então, eu preciso entender por que eu estou ficando extremamente ansiosa numa situação que dá para eu controlar, né? E muita gente chega a ser tão ansioso que realmente tem síndrome do pânico, né? Que é o medo de ter medo, é o medo de ficar ansioso. Então, por exemplo, se eu vou num cinema, né? Eu tenho que sentar na cadeira da ponta, porque se acontece algum problema, eu tenho que sair correndo. Então, quando você começa a criar esquemas, né? De fuga, por exemplo, como é que eu vou sair daqui se incendiar? Mas quem te falou que vai incendiar, né? Então, isso te atrapalha, isso atrapalha a sua vida. E aquilo que eu falei lá no começo, tudo que começa a atrapalhar demais a sua vida, te causar muito estresse, vira uma coisa ruim, pode virar uma doença, né, psicológica. Entendi. É como se fosse aquela doença que tem pessoas que têm de toque. Isso, é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso, é o toque. O toque é uma doença psiquiátrica, ela precisa de tratamento, né? Precisa de tratamento e acompanhamento psiquiátrico, né? Porque uma coisa é a gente sair de casa, a gente trancar a porta. Putz, será que eu tranquei? Eu volto lá, checo, tá bom. Mas quem tem o toque vai umas 30 vezes e não consegue sair de casa, né? Então, por exemplo, o cara se atrasa. E essa é a linha divisória, né? Atrapalhou minha vida? Vira doença, né? Esse é o transtorno de checagem. Preciso checar. Eu desliguei o gás, né? Ai, peraí, preciso voltar. Aí não consegue sair de casa, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta e não consegue sair de casa. Sim. Transtorno obsessivo de limpeza, né? Ah, eu lavei, mas aí eu não posso tocar na torneira para fechar, então eu preciso lavar de novo, né? Aí isso, quando complica tanto, você precisa fazer tratamento mesmo. Entendi. Tem mais pessoas interagindo com a gente. O Henrique Dias.
disse qual a diferença de psicólogo e psiquiatra. Tá legal, boa pergunta também, bem esclarecedora. Assim, o psiquiatra, ele faz faculdade de medicina, né? Então ele faz o normal lá de medicina, aí vai fazer a residência em psiquiatria, né? Porque ele estuda num determinado momento, e aí faz mais a especialização em psiquiatria, né? O psiquiatra estuda a parte fisiológica, quer dizer, o corpo, então vai lá, né? Vai estudar os neurônios também, né? A parte física, né? Então, como que o remédio vai agir no teu cérebro, né? O psicólogo não, né? A gente faz faculdade de psicologia, que são 5 anos, né? E a gente até estuda um pouquinho, né? Da fisiologia da coisa, né? Mas nós não somos especialistas nisso. A gente estuda o funcionamento da mente e não dos neurônios, né? Então a gente, por exemplo, estuda Freud, estuda Winnicott, estuda Melanie Klein, estuda Jung, estuda os teóricos da mente. Freud é o pai da psicanálise, né? Que é a base da psicologia. Freud era psiquiatra, ele fez medicina, né? E aí ele criou a psicanálise. Então a diferença é essa: o psicólogo faz psicologia, faculdade de psicologia, né? E o psiquiatra faz medicina. Um estuda a mente, outro estuda a fisiologia, o corpo. Entendi. Doutora, uma criança que é inquieta, que não consegue parar, precisa de um psicólogo, assim, de ajudar a mãe também a compreender? Eu acho que a psicologia é ampla, né, como você acabou de nos dizer. Não só o filho precisa do tratamento, mas a mãe também, para saber lidar com uma criança imperativa. Isso, assim. A criança ser agitada, só agitada, não quer dizer muita coisa, né? Porque várias, a gente chama de crianças saudáveis aquelas que são agitadas, né? Realmente precisa de uma avaliação psicológica, né? Porque eu recebo muitas mães assim, porque não para quieto, porque não obedece, porque não sei o que, né? Só que assim, como que você, mãe, está lidando com essa criança? Porque a criança faz o que ela vê, né? Ela repete comportamentos que ela tem em casa, que ela tem na escola, na casa dos avós, né? Na rua, né? Quando vai brincar. Então, assim, como que eu, mãe, pai, avó, tio, tia, estou me comportando com essa criança? Então, assim, eu acredito muito, né? Que se esses pais forem bem orientados, crianças vão obedecer, vão fazer as coisas, lógico que vão fazer arte, porque é normal, né? Um certo nível se a criança é arteira, é normal, né? Mas pais bem orientados, né? Que sabem como agir com uma criança, como dar disciplina para uma criança, né? Vão ter crianças bem orientadas, né? Então, por isso também é importante dos pais começarem a compreender o quanto é importante a psicologia na vida deles, né? Ter uma psicóloga acompanhando o quadro, ideal, né? O ideal, como se fosse, que a gente acabamos de falar, uma cesta básica, né? Que poderia estar no meio de tudo isso para ser cotidiano na nossa vida. Sim, né? Porque é muito importante. E muitas pessoas não procuram exatamente por esse medo, acabam tendo medo de enfrentar a realidade. Eu acho que o que impede as pessoas é o medo de enfrentar a realidade, porque quando a gente procura um profissional, a gente acaba de cara com a realidade, vendo o que somos na realidade, né? E eu acho que o medo também atrapalha, né, doutora? Porque você vai ter que admitir que você está fazendo errado, né? E aí, né? Então, aí que é legal você conversar com um profissional, com um psicólogo, para te falar, olha, né, você está fazendo, tá bom, mas como que você gostaria de fazer então? Então vamos lá, né? Ou então às vezes não sabe e ele vai te falar, né? Olha, você está dando atenção pro teu filho, ele está ficando muito agitado por quê? Né? Você está dando toda hora celular ao invés de conversar com ele? Ao invés de brincar, sentar no chão? Meia hora por dia, né? Ao invés de levar no parque, ao invés de dar atenção mesmo, né? Sim. Então, e uma coisa assim, pelo menos as escolas municipais aqui de Salto, elas têm psicólogo, né? Então, os SEMOS, né, que a gente chama aqui em Salto, né? Eles têm psicólogo. Então, assim, vai conversar com o psicólogo do teu filho, vai ver como é que ele está na escola, né?
o CRAS, né, tem psicólogo para orientação, né, os postos de saúde, alguns postos de saúde aqui em Salto tem psicoterapia, né, para você fazer, né. Então procure ajuda, né, procure ajuda. Tá tendo dificuldade, procure ajuda, não é vergonha nenhuma, né. Sim, eu acho que também o que atrapalha um pouco, assim, a gente como pais é o orgulho, né, doutora? Porque, assim, igual você acabou de falar, tem amplos lugares que podemos procurar ajuda e tem pessoas que não têm condições, mas é de graça. Isso, esqueci de falar. É de graça. E pode dar esse passo para melhorar a sua vida, porque a partir do momento que entendemos que precisamos de ajuda, teremos filhos saudáveis e teremos menos problema, como... Sim, exatamente isso, né? Acaba assim, não sendo o problema os nossos filhos, mas a gente que acaba transformando tudo isso nesse ciclo, né? Temos mais uma pessoa se comunicando com a gente. O Júnior Alves disse, boa tarde, terapia ocupacional funciona? Então, terapia ocupacional, Júnior, é com a terapeuta ocupacional, né? Aí já é outra especialidade, eu não sei te falar sobre isso. Vou ser bem verdadeira, não sou. Aí é uma da terapia ocupacional mesmo, não tem nada a ver com a psicologia. Tá? Bom você procurar aí uma terapeuta para te esclarecer. Não, eu trabalho na prefeitura de Salto, né? Eu sou psicóloga do CRAS e eu atendo. Faço orientações, na verdade, lá não faz psicoterapia, né? O CRAS não faz psicoterapia porque nós somos da Secretaria da Ação Social e Cidadania, né? Lá o meu trabalho é de orientação de pais, adolescentes, né, idosos, né? E aí eu faço os encaminhamentos, né, para a rede. Sim. E como a gente já falamos, tem também psicóloga nas escolas. Eu mesma já pude conhecer uma psicóloga maravilhosa, ela é uma benção. E ela me conhece desde da minha segunda gestação, que é o Davi. E muitas das vezes o nosso filho é pequeno, teve aquela mordida. E nós como os pais, né, ele morde muito na creche. Nós como pais, chega uma tia e fala, olha, seu filho está mordendo. Daí a gente pensa, nossa, só uma mordida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é o comportamento que a gente, muitas das vezes, a gente tem com os filhos dentro de casa. E isso funciona também, por isso que encaminham a gente para o psicólogo. Então, é importante a gente ver a cada fase, né, doutora, da nossa vida. Porque uma criança nasceu, é uma fase nova. Então, a gente não sabe, às vezes, lidar com as fases do nosso filho. Isso, porque verdade. Cada fase é diferente. E para ele é novo, e para a gente também, como somos o pais de primeira viagem, principalmente. Mordeu nosso filho, ficamos muito bravos. Nosso filho mordeu, não foi uma coisa assim tão um filtro profunda, né? E daí vem as tias e falam, seu filho tá mordendo muito na creche, vou passar você com uma psicóloga. Aconteceu isso já comigo. E eu fui passar com a psicóloga e eu fiquei muito brava, porque foi só uma mordidinha. E depois, na outra semana, meu filho chegou mordido. Nossa, o que aconteceu? Meu filho foi mordido. Então, isso também dá pra gente entender os comportamentos dos pais. Eu, como mãe, eu entendo que no momento, no ato, como era meu filho, assim, eu não vi que era uma grande importância ele ter mordido, entendeu? Mas depois que isso passou, eu vi, não, ela estava certa, a psicóloga estava certa. Então, quando a gente vamos buscar uma ajuda de um profissional, a gente temos que estar com o coração aberto também e com a mente aberta para entender que aquilo que ele está falando é o correto e a gente seguir, porque não adianta a gente ir e fazer tudo. Assim, na verdade, né, não tem a coisa correta e a coisa não correta, né? Cada um vai levar para aquilo que tem a ver com a sua vida, né? O exemplo que você deu da criança que morde, né? Realmente tem uma fase que é os 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, que morde. Por quê? Porque nessa fase a criança põe tudo na boca, né? Tudo na boca. Por isso que a criança começa a pegar algumas doenças, né? Porque põe tudo na boca porque é a fase oral, né? Aí é o que você falou, né? Enquanto meu filho tá mordendo, tudo bem, né? A hora que ele é mordido, opa, né? E
você tem que entender, o profissional, o psicólogo tem que entender como que está a dinâmica familiar, né? O que rola lá naquela casa, né? E aí os pais trazem a criança para passar por uma avaliação. Quando quem tem que conversar são os pais com o psicólogo, para justamente entender o que está acontecendo lá na tua casa, que ele está mordendo demais. Tudo bem que ele está na fase de morder, né? Uhum. Mas está demais da conta. Então, vamos entender o que vocês, pais, como que vocês estão vivendo, o que essa criança está vendo, né? Dos próprios pais, então está vendo muita televisão, como que está? E orientar esses pais, né? Como agir com essa criança. Esse é o trabalho da gente, né? Sim. E a doutora quer deixar algum recado para aqueles que estão nos assistindo sobre o nosso quadro, esse tema que foi depressão, um depoimento para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho assim, quando você perceber alguém, né, ou você mesma, né, que não esteja bem, procure um profissional. Ele vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar a você se encontrar, entender o que está se passando lá na sua cabecinha, né? Para quem quiser entrar em contato com a doutora Flávia Maria, o telefone é 11 9822 83905 ou o e-mail dela, flavia.ma@uol.com.br. Obrigada, eu gostaria de agradecer o teu convite. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela senhora estar participando do nosso quadro Mulheres Extraordinárias, por você estar participando. Vamos estar também aqui sorteando um dia de beleza. A doutora, se quiser, também pode participar. Que legal. E eu sou extremamente grata pela sua presença. Obrigada por responder as nossas perguntas. E agradecemos de coração a sua presença, doutora Flávia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Cidade Ativa Online agradece de todo o coração. Obrigada. Gente, vamos ter o quadro surpresa, é o Dia da Beleza com uma Mulher. Você que está passando situações difíceis, tiver alguma pessoa que você olha e fala, essa precisa de uma ajuda, porque muitas das vezes a beleza levanta muito a autoestima da mulher. Então, se conecta com a gente, manda seu recado, mandando por que essa mulher precisa ganhar ou necessita, e manda pra gente um recadinho. Tem os telefones que você pode entrar em contato, e também pela Cidade Ativa Online, ativa o sininho lá que você vai estar concorrendo. Está concorrendo esse dia de beleza. Sexta-feira, dia 27/7, sábado e domingo, das 10 horas até às 6, vamos realizar um bazar beneficente em prol à Casa Beneficente. Será realizado na sede do estúdio da Cidade Ativa Online, na rua José Revel, 374, Centro de Salto. No telefone 11 4021 5570. Lembrando, pessoal da promoção, participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online, um cruzeiro de 7 dias para o Caribe com uma acompanhante. É só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber as notificações. Doutora, você pode estar participando, viu? Opa, só ativar lá o sininho e você pode estar participando desse super sorteio. A gente que trabalha aqui não pode. E pode também siga no Instagram, nas redes sociais, que é @Cidade Ativa Online, no Instagram. A Cidade Ativa Online no YouTube também. Agradecemos a todos os internautas que participaram, curtiram, compartilharam. Agradeço ao nosso músico William. Uma ótima semana a todos e que Deus abençoe a todos nós. Agora vamos cantar. Graças a Deus.
Agradecemos a todos os internautas que participaram, curtiram, compartilharam. Agradeço ao nosso músico, William Glisotti. Muito obrigado pela sua presença. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Vou encerrar hoje com uma canção. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar serpendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma estás segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar serpendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar serpendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas também descansarei, pois sei que és Deus.